Nós estamos falando sobre honra aqui, nesses dias, né, ontem e hoje. E nós precisamos lembrar de uma coisa: honra não é um conceito. A tia Carlinha falou para nós, honra é atitude, não é? Honra é atitude. E esse rei é o rei Ezequias. E o texto diz que ele começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos. Mas ele era filho. Alguém se lembra de quem ele era filho? Ele era filho do rei Acás. Pensa um homem ruim. Ele era pior. O rei Acás, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele era idólatra. Ele instalou uma cultura idólatra no meio do povo, desonrando o Senhor. Ele era tão idólatra que ele ofereceu os seus próprios filhos em sacrifício a Moloque. Ele era imoral, infiel. E a Bíblia diz que, mesmo nos seus dias de angústia, ele foi ainda mais infiel a Deus. Assim, nessa intensidade é o texto. E desse homem nasce Ezequias. E o texto diz também, no capítulo 28, que quando Acás morre, ele não é encontrado digno de ser sepultado junto com os outros reis. De tão ruim que o homem era. Acho que até morto ele ia contaminar o lugar. Mas dele vem Ezequias. E Ezequias está ali, começando o seu reinado, começando um novo ciclo na sua vida e na nação. Por causa da influência dele, da sua liderança. Ele estava ali para reinar sobre a nação. Então, ele começa um novo tempo, porque toda a vida o filho do rei, ele é preparado, o príncipe é preparado para um dia reinar. E chegou esse dia. E ele também vai ser um novo tempo para toda a nação. E Ezequias ensina a gente 3 coisas que a gente precisa fazer se a gente quiser restaurar a honra na nossa vida. Ele ensina a gente 3 passos. Então eu queria que você fosse embora hoje se lembrando disso, de tudo que você ouviu sobre honra nesses 2 dias. Que você fosse para casa, não só com isso registrado no papel, mas você decidido a dar estes passos que Ezequias deu. Primeira coisa que ele fez, ele encontrou o padrão de referência. Porque, cá para nós, a gente faz isso olhando para trás, olhando para o passado, olhando para a nossa história, a história da nossa vida. E você olha para trás e você vê assim, poxa, na minha família, todas as moças casam grávidas. Um padrão. Na minha família, a maioria está em 2º, 3º casamento. Um padrão. Aí Ezequias olha para trás e ele fala assim, puxa, não vai dar para imitar o papai. Porque idólatra, imoral, infiel. Então, ele resolve encontrar um padrão de referência. E ele fala assim, o texto diz assim, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo o que Davi, seu pai, fez. Então, ele não encontrou no seu pai de sangue uma referência que ele gostaria de manter. Mas ele encontrou em Davi, o rei segundo o coração de Deus, uma referência. Ele falou, é assim, é nesse padrão que eu quero fazer o meu reinado.
é no padrão de Davi. E um padrão de honra ao Senhor. Segunda coisa que ele faz, porque a gente pensa assim, poxa, então tá, olhei para trás, olhei para a minha história, encontrei um tanto de coisa aqui que tá legal, que eu não quero repetir. E eu faço o quê com isso? Então Ezequias ensina para nós, encare os estragos. Ele começa, chama os levitas, ele fala assim, venham todos aqui. Ele chama os levitas para a santidade. Ele fala, faz um caminho de santidade na sua vida e depois no templo. Ou seja, primeiro em nós, né, gente? E depois naquilo que a gente faz. Primeiro na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com Deus, restaura isso. E depois você vai restaurar o seu serviço, aquilo que você faz. Encare os estragos. Por que que ele chama os levitas, gente? Gente, eles fizeram uma faxina que gastou 16 dias para fazer a faxina. Um dia já é difícil, né, meninas? Para a gente encarar um dia de faxina. Mas a faxina que foi feita no templo, porque a coisa estava despencando, 16 dias. Mas por que que ele chama os levitas? Porque com essa faxina no templo, onde era o lugar que a presença de Deus se manifestava, o culto ao Senhor ia ser restaurado. A adoração ao Senhor ia ser restaurada. Então, ele chama o Senhor para o centro. Ele encarou os estragos. Ele fez a faxina e ele pôs o Senhor no centro de novo. E a última coisa, faça isso agora. O texto diz assim, agora eu decidi fazer uma aliança com o Senhor. Agora, ele não falou assim, então segunda-feira, gente. Então, hoje é 17? Não, dia 1º de junho eu começo. Não, agora. Faça isso agora. Nós estamos precisando que uma geração de Ezequias se levante para viver em honra ao Senhor em primeiro lugar. Se você está entendendo essa palavra e você quer se comprometer hoje como um Ezequias, que se levanta para viver uma vida em honra, eu te chamo a ficar de pé no seu lugar. Porque nós já estamos aqui. É isso que o Senhor tem falado para nós. Nós não queremos viver de máscaras. Nós não queremos viver de mentira. Nós não queremos viver como se tivesse tudo bem, mas lá dentro está podre. Não queremos. Esse é o nosso compromisso. É o compromisso dos líderes, dos pastores dessa igreja. Vem cá, Gilbert e Cecília. É isso. Alan e Esther, se estiverem aí. Isaías, Jordânia. Nós não queremos viver de mentira. Nós queremos viver no padrão do céu. Segundo a palavra do Senhor. Não segundo o que a minha história diz sobre mim. Sabe por quê? A sua história é importante, é a sua história. É o seu testemunho. Mas a sua origem é só o seu ponto de partida. Mas não é o seu destino. O seu destino está em Deus. Em Deus. Ele escreveu a sua história, os seus dias. E nós queremos dizer para vocês, nessa noite, mais uma vez, que nós estamos nos comprometendo a viver uma vida que honra o Senhor. Que tem o Senhor no centro. Para isso, nós precisamos dele tanto, 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 para andar em santidade.
E Ele está nos chamando para nos levantar como Ezequias, na nossa geração. Para encarar as guerras que o Senhor coloca diante de nós para vencer. E não ficar empurrando as guerras para que os nossos filhos lutem depois. Mas o Senhor está colocando alguns desafios, algumas lutas para lutarmos na nossa vez. Para que os nossos filhos possam ir mais longe do que nós. É isso, gente. E eu quero orar nessa hora. Nós queremos orar. E se você está de pé, é porque você está se comprometendo, como um Ezequias, a olhar para trás e não escolher repetir a história do seu passado, da sua família de sangue, mas em Cristo. Enxergar o que o padrão do céu tem para nós. E nós vamos viver os planos de Deus. Nós vamos viver honrando o Senhor, colocando Ele no centro da nossa vida, vivendo uma vida de verdade, que honra Ele no secreto, que honra Ele em público, que honra Ele nas nossas casas, que honra Ele no nosso trabalho. É isso. Esse é o nosso compromisso com o Senhor e com a igreja que Ele nos colocou para servir. Eu quero que você feche seus olhos e ore ao Senhor agora. Se comprometa com Ele. Diga para Ele o seu compromisso. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que eu estou falando em nome da equipe e que isso é uma verdade na nossa vida. Nós queremos honrar o Senhor e ter o Senhor no centro de tudo. Senhor, não permita que nenhum de nós queira viver de outro jeito, senão levantando o Senhor em honra no nosso meio, com o nosso jeito de viver, com uma vida de santidade, uma vida que serve com excelência, uma vida que ama as pessoas e que serve uns aos outros. É isso que o Senhor está nos chamando para viver. E nós queremos viver isso na força do Teu Espírito Santo, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, guiados por Ti, honrando o sacrifício de Jesus, quando Ele morre e ressuscita e nos faz filhos do Senhor, nos faz uma família, nos abre acesso para o Pai. E nós podemos falar com o Senhor. Nós podemos ler a Tua palavra e ouvir e receber as instruções para a nossa vida. Nós podemos ouvir o Espírito Santo nos guiando, nos direcionando. É desta maneira nós queremos viver e nos levantar, como Ezequias se levantou ali no início do seu reinado, para viver um novo tempo em sua vida e em toda a nação. Que essa conferência, Senhor, servido para nós, para que a gente feche um ciclo de desonra na nossa vida e decida abrir um ciclo de honra completa ao Senhor e uns aos outros. Nós estamos orando de todo o coração e em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Sabe, gente, a
As crianças podem entrar, elas vão chegar perto dos pais. Mas eu quero agora aproveitar que toda a equipe está aqui, né, gente? Essa equipe linda que o Senhor nos deu para a gente caminhar junto. Mas eu quero agora fazer como aquele motorista do táxi. Se você já recebeu o aplauso hoje, mas eu quero chamar o Léo e a Ariadne, porque eles nos ensinam tanto a servir o Senhor, a amar o Senhor. Eles nos ensinam tanto com a vida deles, né? Eu sei, eu conheço a Ariadne há 32 anos e a gente anda junto, né? A gente anda junto esse tempo todo. Já estivemos em igreja junto e já estivemos em igrejas separadas, já estivemos em cidades separadas, mas sempre, né, com um coração ligado. E eu sei a história dela. Conheço a história dela. E eu sei que o Senhor levantou a Ariadne para fechar um ciclo das trevas, toda a geração dela, e levantar, começar um ciclo de luz do Senhor, né? Um ciclo novo, com uma vida que honra o Senhor e que as gerações seguintes dela também vão viver isso. Deus chama ela para um resgate. Deus chamou ela para restaurar aquilo que foi restaurado na vida dela, restaurar na vida de outras famílias. E ela não corre da missão dela. Faça sol, faça chuva. Foi o Senhor que chamou o Léo e a Ariadne para ser assim restauradores de famílias e guardiões das crianças. Então eu quero pedir o Rafa para me entregar o presente aqui, que eu quero dar um presente para eles, em nome da nossa igreja. Para o Léo, para celebrar, né, e honrar os pés formosos que estão levando o evangelho da paz por onde eles passam. Uma caminhada de cúmplices, né, que eles são. E para Ariadne, para dizer para ela que ela é uma joia preciosa, mais valiosa que os rubis. E não foi só o Léo que encontrou ela não, a gente também, né? Ela é tão preciosa na nossa vida. E eu queria que você aplaudisse assim com força mesmo a vida deles. A gente ama eles demais e o Senhor é maravilhoso em ter nos dado. Pastor, os mosqueteiros também prepararam uma surpresa para a senhora. E esse bonsai, ele tem só uma romã, mas dentro da romã tem várias sementes. E são sementes que vocês têm marcado as nossas vidas. Que Deus abençoe. A equipe dos mosqueteiros, né, gente? Coisa linda. Cada um de nós que convive mais de perto com a Ariadne teria uma história para contar com ela. De um dia, de uma palavra, de uma oração, de um telefonema. Coisa que você não contou para ninguém. Ela chegou lá e ela já sabia, porque Jesus tinha contado, não é? Então, são coisas assim. Ela é um presente, ela e Léo são um presente para nós. E nós amamos eles demais. E é aquilo que Deus tem feito através da vida deles, né?